Olá, meu nome é Vinícius Marques, sejam muito bem-vindos ao Amaterasu Podcast. Deixa eu te perguntar, você já ficou se questionando o que é que você precisa estudar? O que está te faltando na prática clínica? Bom, o vídeo de hoje vai te mostrar o passo a passo da prática clínica de um acupunturista. E em cada ponto nós vamos abordar quais são as bases, os fundamentos necessários para desenvolver aquela parte específica da nossa prática. E assim, ao final do vídeo, você vai perceber quais são as suas forças e quais são as suas fraquezas. E assim, vai conseguir destinar mais tempo e mais recursos em aprimorar esta parte em específico. Show de bola? Então, bora para o nosso vídeo. Então vamos lá. A primeira coisa que eu posso falar para vocês é que existem 5 grandes momentos durante a nossa prática clínica. O primeiro momento é o de pré-atendimento, é aquilo que ocorre antes do paciente chegar. Já o segundo momento é o momento da investigação, que é a arte de extrair informações. Já o terceiro momento é o momento da avaliação, onde a gente vai diferenciar o padrão e também a categoria de doença. Já o quarto momento é o momento do tratamento, onde a gente vai elaborar a nossa combinação de pontos, onde a gente vai elaborar todo o tratamento com a acupuntura para o paciente. E já no quinto momento é o pós-atendimento, são as recomendações que nós damos para o nosso paciente, são as restrições que nós damos para o nosso paciente, é explicar o nosso objetivo com o tratamento, como nós vamos fazer esse tratamento e por aí vai. Vamos investigar cada uma dessas etapas. Então vamos lá. Primeiro grande momento, como eu mencionei, é o pré-atendimento. Aqui é antes do paciente chegar, é sua ficha, né? Sua ficha de avaliação, são os seus materiais, agulha, moxa, ventosa, guachá, é a organização do local de trabalho, é a limpeza no local de trabalho. Tudo isso é importante, porque esta é a primeira impressão que o paciente vai ter de você. E não tem como você ganhar o jogo se você começa perdendo. Com isso eu quero dizer o seguinte, se por um acaso você atende o paciente uma vez e ele não volta mais, se os pacientes que você atende não recomendam para outras pessoas o seu tratamento, talvez, tá? Não estou afirmando, mas talvez seja um problema aqui. Bom, quer um exemplo muito prático disso? Minha mãe não é médica nem nada do tipo. E quando ela nos levava, quando criança, para o pediatra, em menos de 5 minutos ela sabia se ia querer continuar com aquele médico ou não. E ela não fazia isso de forma técnica e objetiva. Não, ela fazia isso observando se ele era confiante naquilo que ele falava, se ele anotava as coisas que nós falávamos para ele, se ele tinha uma boa organização, se o ambiente estava limpo, como ele tratava tanto a mim quanto meu irmão e a minha mãe, etc. Então, tudo isto conta nesse primeiro contato. Ou seja, aqui não são apenas habilidades técnicas que estão valendo, mas sim as nossas demais habilidades, essas habilidades chamadas de soft skills, que são as habilidades que vão complementar o nosso trabalho e que, querendo ou não, fazem uma diferença grande. Tá bom? Então, aqui é uma sugestão. Seja extremamente organizado. Tenha as suas fichas de avaliação, tenha os seus materiais num local que você sabe aonde eles estão, para você não ficar procurando ali no momento do atendimento. Perfeito? Vamos para a segunda grande etapa, que é a etapa da investigação. Aqui nós aplicamos os 4 métodos de diagnóstico da medicina chinesa: interrogatório, inspeção, palpação, ausculta e olfação. Aqui é onde nós vamos extrair as informações do nosso paciente. Para fazer isso, é necessário saber o que está procurando e fazer isso com um método. Essas avaliações já são padronizadas, essa forma de extrair informação já é padronizada. Então, eu tenho que saber o que perguntar e como perguntar para o meu paciente para não constranger ele. Então, eu sei que eu tenho que perguntar qual é a queixa principal, há quanto tempo aquilo está no corpo, como aquilo começou, aonde que está esta queixa principal, onde que ela se localiza, se é num canal, qual canal, se é num órgão, qual órgão, se é numa víscera, qual víscera. Eu preciso investigar quais são as características da queixa principal,
a severidade com que ela se apresenta, quais são os fatores de influência, ou seja, o que melhora, o que piora essa condição do paciente, quais são os sinais e sintomas que aparecem em conjunto com a queixa principal. Então, por exemplo, eu tenho uma dor de cabeça, que quando ela aparece junto com uma tontura, junto com uma visão turva, porque isso vai ajudar demais num próximo momento. Além disso, eu posso perguntar a progressão do problema, eu posso perguntar o momento, quanto tempo dura quando o problema aparece. Então, por exemplo, uma dor no peito que dura 1 minuto, uma dor no peito que dura 30 segundos. Eu posso perguntar para o meu paciente se ele já passou por algum tratamento anterior, se ele já passou por um tratamento, se esse tratamento foi eficiente ou não. E eu tenho que saber tudo isso na ponta da língua, ou seja, eu tenho que saber o que perguntar logo em seguida da resposta dele, para que a avaliação tenha um ritmo, para que essa parte de extração da informação tenha um ritmo, uma cadência. Então, lembre-se, você vai perguntar sabendo o que você está perguntando e o que você está querendo com aquela resposta que ele vai te dar. Quando você vai para pulso e língua, não é para catalogar o pulso e língua. Deixa eu ver aqui, deixa eu anotar tudo que eu estou vendo. Não é para fazer isso. É, a partir do interrogatório e da suspeita que eu criei, eu quero verificar se aquilo está presente no pulso e na língua. É isso que é para ser feito. Então, por exemplo, uma estagnação do TI do fígado vai promover um pulso arame. É só isso que eu quero ver. Uma estagnação do TI do fígado vai provocar uma língua mais arroxeada. É só isso que eu quero ver. Então, resumindo, se o paciente chega na sua frente e depois da pergunta da queixa principal, você se sente um pouco perdido no que perguntar, do que fazer num próximo momento, e, portanto, você vai perguntando várias e várias coisas, mas sem saber o porquê está perguntando, ou fazendo perguntas que não estão correlacionadas à queixa principal, então você precisa focar um pouco mais nesta parte de extração de informação. Como que eu faço o interrogatório padrão, como que eu uso o pulso e a língua ao meu favor, como que eu uso os métodos de palpação auxiliares, com palpação abdominal e etc. Como que eu extraio informação a partir disso, tá bom? Então, show de bola, tranquilo até aqui? Qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu vou respondendo em vídeo também. Vamos para a terceira grande etapa, que é a etapa da avaliação. A partir daquelas informações que eu extraí aqui no segundo momento, eu vou conseguir diferenciar qual é a categoria de doença do meu paciente e qual é a síndrome que ele está apresentando. Ou seja, peguei toda a informação do meu paciente seguindo aquela teoria de extração de informação. Cheguei aqui, eu tenho que diferenciar a categoria de doença. Bom, se ele me diz que a queixa principal, por exemplo, é uma dor lombar, então a categoria de doença é dor lombar, Yalton. Se ele me fala que é uma constipação, então é um Piami. Se ele fala que é uma dor de cabeça, então é um Touton. Se ele me fala que é, por exemplo, uma insônia, então um Tonyan. E assim vai. Então aqui eu simplesmente quero saber qual é a queixa principal. É isso que eu vou anotar aqui. E logo embaixo eu preciso saber qual é o padrão, qual é a síndrome correlacionada a esta queixa principal. Existem duas formas de eu chegar nessa síndrome. Uma mais fácil e uma mais complicada. Qual é a mais fácil? Bom, eu já conheço a categoria de doença e eu sei quais são as síndromes, os padrões correlacionados. Por exemplo, a gente estudou aqui no canal dor lombar. E a gente viu que a dor lombar pode ser ocasionada por frio, umidade, calor, umidade, estase de sangue e as deficiências do rim. Tranquilo? Então eu só preciso verificar com qual padrão o meu paciente se parece mais. Viu como facilitou todo o processo? Agora, se eu não sei quais são os padrões mais correlatos àquela queixa principal, então eu tenho que fazer toda uma avaliação mais cautelosa para conseguir chegar na resposta. Tá? Então eu tenho esse método que é um pouquinho mais difícil. Dá para chegar? Claro que dá, mas você está indo um pouco mais às cegas, o que não é a ideia quando a gente está falando de pessoas. Então é importante que a gente investigue e estude as categorias de doenças e as síndromes correlacionadas. Tranquilo? Agora vamos lá. Saber categoria de doença, super fácil, é só saber qual é a queixa principal. O único erro que pode estar aqui é se na hora de anotar a queixa principal você anotou a doença do paciente, doença ocidental. Aí você vai ter um problema. Então, por exemplo, se o paciente falou que tem uma hérnia de disco lombar e você colocou isso na queixa principal, então você
fica meio perdido aqui, porque a categoria de doença poderia ser formigamento, poderia ser a dor lombar, poderia ser dor lombar que irradia para a perna, e isso vai modificando quais são os padrões mais possíveis, e, portanto, pode acabar nos conduzindo a um erro. Já aqui na síndrome do padrão, nós precisamos nos preparar para conseguir reconhecer isso. Então, como que a gente se prepara? Primeiro, decorando os padrões correlacionados com a queixa principal. Tem que estar decorado na cabeça todos aqueles sintomas de cada um daqueles padrões, porque somente assim eu vou conseguir reconhecer com qual que o meu paciente se parece mais. É a única forma. Segunda coisa, para eu compreender as síndromes, não simplesmente aplicá-las, mas para que eu possa compreendê-la, eu tenho que entender que a síndrome é a união de causa, localização e natureza que estão atreladas a uma determinada doença, né, uma determinada categoria de doença da medicina chinesa. Então veja, se eu estou com dificuldade para reconhecimento de causa, eu tenho que ir lá estudar a causa de doenças. O que é uma causa interna, o que é uma causa externa, o que é uma causa nem interna nem externa, e que cada uma delas podem causar no corpo. Além disso, no próprio estudo dos padrões das síndromes, elas nos informam quais são as suas possíveis causas. Então, quando você está estudando lá uma deficiência, por exemplo, do Ti do baço, está escrito lá que ela pode ser ocasionada por uma doença crônica, por má alimentação, por dieta inapropriada, por preocupação excessiva e assim vai, né? Então, você já tem ali as possíveis causas, é só você investigar em cima do paciente. Além disso, através da informação que você extraiu quando você perguntou como isso começou, você teria essa resposta. Além disso, nós temos a localização sindrômica. A localização sindrômica, para eu poder reconhecer, eu tenho que ter um estudo bem afiado de teoria dos 5 movimentos, órgãos e vísceras e canais colaterais. Já a parte da natureza ligada ao padrão, a síndrome, eu tenho que ter um estudo bem afiado da teoria do Yin e do Yang, da teoria das substâncias vitais, da teoria dos 5 movimentos e da teoria dos fatores patogênicos. Show de bola? Então, vamos lá. Se o paciente senta na minha frente e eu extraio a informação dele tranquilamente, mas na hora de reconhecer o padrão ali eu estou tendo dificuldade, então eu preciso estudar mais síndrome. Tá? Então é aqui que está o problema. Faço boas perguntas, estou tirando isso aqui de letra, mas não estou reconhecendo o padrão, então aí sim tem que estudar síndromes. Agora, se eu falo, por exemplo, para você, calor dos 5 palmos, transpiração noturna, insônia, rubor malar, boca seca, língua vermelha, sem saburra, pulso fino, rápido, e já vê na sua cabeça deficiência de Yin, então você está reconhecendo o padrão. Mas será que você conseguiria extrair essas informações do seu paciente? Se a resposta for não, estou com dificuldade nisso, então você tem que estudar mais essa etapa 2. Perfeito? Vamos para a etapa 4, né, que é a etapa do tratamento. O tratamento é sempre baseado em 2 coisas. O tratamento é baseado na queixa principal, no sintoma, que é a doença da medicina chinesa, e também baseado no padrão, na síndrome. É muito discutível a importância de cada um. Muito, muito discutível. Mas, curiosamente, é vendido aqui no nosso país que a síndrome é não é e nunca foi. Não é e nunca foi dentro da acupuntura. Dentro da fitoterapia, sim. Mas dentro da acupuntura, não mesmo. Tanto é que a gente consegue encontrar nos estudos de acupuntura que mais falam bem sobre a síndrome uma relação de que, quando você trata o sintoma, você tem uma eficiência que gira entre 50% e 60%. E quando você trata a síndrome, você tem um ganho de 20% a 30%. Só que se eu não trato a queixa principal, faço só o tratamento sindrômico, então o resultado é 0. Então perceba que o tratamento sintomático é de extrema importância, Então eu tenho que saber quais são os pontos mais eficientes para determinadas situações. Então, por exemplo, vou tratar uma constipação. Constipação, os pontos mais interessantes, E36, E25, TA6, esses pontos estão entre os 5 mais utilizados de toda a história, tá? Pelo menos dentro das mais de 10 mil combinações que eu já avaliei. Então, o que nós temos? Que esses 3 pontos, por exemplo, numa combinação que eu proponho, vai entrar. Independente da síndrome. Agora, se eu perceber que isso é ocasionado, por exemplo, por uma estagnação do Ti do fígado, eu vou incluir um F3, eu vou incluir um F13. Por quê? O F3 ele é bem versátil.
no tratamento da estagnação do Ti do fígado. Já o F13, ele funciona muito bem para promover o fluxo do fígado, mas ele age bem ali no digestório baixo. Então ele vai direcionar mais o efeito que eu estou procurando. Agora, se essa mesma constipação for ocasionada, por exemplo, numa deficiência de Ti e sangue, eu vou manter o E36, vou manter o E25 e vou manter o TA6. Eu só vou mudar o tratamento sindrômico. Vou colocar ali, por exemplo, um BASO 6, um VC4, tá? Então, qual é a ideia aqui? Qual é a proposta aqui? Eu entender o papel de cada um. E te digo mais, tem estudos que ainda reduzem mais a importância da síndrome. Por exemplo, tem estudos que falam sobre sudorese, tratamento para sudorese com acupuntura, que usam G4 e R7 e alcançam ali entre 80% e 90% de eficiência, só com tratamento sintomático. Puxa, mas não daria para ser 100%? Nenhuma ciência é 100%. Nenhuma ciência médica é 100%. Por isso que é importante a gente perceber o que é mais eficiente, o que não é tão eficiente, e nunca dar falsas esperanças para o nosso paciente. Show de bola? Bom, professor, vou super bem na avaliação, na extração de informação, consigo reconhecer o padrão tranquilamente, mas tenho problema para fazer ali a minha combinação de pontos. Primeiro, tenha organização. Essa regra é de ouro. Então, separa ali quais pontos você vai utilizar para o sintoma principal, para a queixa principal, e quais pontos você vai utilizar para a síndrome. Pense de forma separada, num primeiro momento. Depois você pode juntar tudo e verificar o que está sobrando, o que você pode diminuir ali. Segunda questão. Precisa estudar funções de canais. Alguns canais são bons para X, mas são fracos para Y. Ou seja, eu quero tratar problema de tosse, por exemplo, que é CSO, categoria de doença. Quais canais são interessantes? O canal do pulmão é um bom canal e o canal da bexiga é um ótimo canal. Esses dois canais têm um grande destaque. E ali posso pensar para sintomas complementares o canal do intestino grosso, mas canal do pulmão e canal da bexiga se destacam demais. Então, eu sei que eles são bons para o tratamento de desordens do sistema respiratório. Eu sei que eles são eficientes para isso. O caso do canal da bexiga, principalmente ali na região dorsal, é ali onde está a maior eficiência dele. Então, bexiga 12, 13, bexiga 43, bexiga 42, todos esses pontos são muito usados, VG12, VG13, 14. Então, tá cheio de ponto bom ali, que dá para pensar, tá? Então, como que eu desenvolvo essa parte? Então, estudando os canais, estudando livros de casos clínicos, porque assim você vai ver o que as pessoas estão mais utilizando para o tratamento. Porque se você ler só livro de função de ponto, você vai perceber o que os pontos fazem, mas não necessariamente o que eles fazem de melhor. Ler artigos fazem uma boa diferença. Basicamente, esse caminho é o caminho que eu estou trilhando agora, que é fazer essa comparação entre os pontos, ficar catalogando com várias combinações, vendo o que mais se repetem, para poder tirar ali do meio do caminho eventuais egos que foram preenchidos, para colocar ali, vou colocar esse ponto, porque esse ponto faz toda a diferença, e na verdade não fazia, e etc, etc, etc. Tá bom? E, por último, aqui é o pós-tratamento. Aqui a gente faz recomendações e restrições. As recomendações e as restrições são baseadas no padrão que o paciente apresenta. Lembrando uma coisa, alguns profissionais vão defender a ideia de que o tratamento sintomático, ele garante a melhora imediata do paciente, imediata entre aspas, tá? Mas uma melhora que vai se dar num curto prazo. Já o tratamento do padrão da síndrome garante que essa melhora vai se sustentar no longo prazo. Então é muito comum que ao final do tratamento fique se ligando para o paciente até ali uns 6 meses, e caso os sintomas não tenham retornado, eles vão entender que a síndrome foi resolvida e não somente o sintoma. Show de bola? Tranquilo? Agora sim, voltando aqui para baixo. Recomendações e restrições. Você vai conseguir entender mais de recomendações e restrições estudando as técnicas de Jiangshan. Então, por exemplo, um indivíduo que tem insônia atrelado a uma causa emocional, a prática de Qigong para ele vai fazer muito bem. Muito bem. Então, o Qigong, são exercícios respiratórios que podem ou não conter movimentos e que, por fato de trabalhar com a respiração, ajuda a regular o fluxo do Qi. E segundo o capítulo 5 do Xuan, as emoções são a transformação do Qi dos órgãos. Segundo o capítulo 39 do Xuan, boa parte das alterações emocionais, elas provocam a alteração de fluxo do Qi. Apenas uma delas, que é a tristeza, que consome, ou seja, gera uma deficiência nele. O resto é alteração de fluxo. Então o Qigong vai regular
esse movimento e, é claro, vai fazer com que eu aproveite melhor, vai ter menos gasto à toa e, portanto, claro, ajuda a fortalecer também. Não, o meu paciente ele está com uma deficiência de baço atrelado a uma dieta inapropriada, então vamos dar uma dieta apropriada para o paciente. E assim vai. Qual é o objetivo do tratamento? Você vai explicar para o paciente o que eu estou esperando, que você melhore o que exatamente. Então, por exemplo, o paciente tem uma doença reumatológica grave, etc. Eu não estou esperando com o meu tratamento que ele fique 100%. Eu estou esperando que ele ganhe qualidade de vida, que a dor dele não limite ao ponto que ele não consiga executar as tarefas diárias e que a gente consiga espaçar o máximo possível as crises de dor. Show de bola? Agora aqui, sugestão de tratamento. Isso daqui é como que a gente vai trabalhar com o paciente. Quantas sessões por semana? Quantas sessões serão necessárias para fechar um ciclo de tratamento? Qual é o espaçamento que a gente vai dar entre um ciclo e outro? Tudo isso é trabalhado aqui. Então, por exemplo, uma doença não infecciosa e crônica, que é geralmente o que a gente acaba atendendo, você vai fazer ali um ciclo de 10 a 15 sessões com 3 a 5 dias de espaçamento. E somente ao final do ciclo é que a gente vai reavaliar o paciente. Então, a gente tem que avaliar bem, escolher bem esses pontos, porque a gente vai manter ele de 10 a 15 sessões para ver se a acupuntura vai funcionar ou se não vai dar o resultado desejado ou qualquer outra questão. Por que isso é importante? Imagina que o paciente tem insônia. Aí você trata uma vez, ele fala, nossa, estou dormindo super bem. Quem garante que foi a acupuntura? Ou ao contrário, o paciente fez a acupuntura com você e dormiu mal. Quem garante que foi a acupuntura? É uma única sessão, não dá para saber. Então, com 10, 15 sessões, será o suficiente para a gente poder ter embasamento para decidir se aquilo que a gente está fazendo foi eficiente ou não foi. Se foi, ótimo, mantenha o que você fez. Se não foi, aí você reavalia. Fiz a avaliação certa? A síndrome está correta? A combinação dos pontos está correta? A manipulação das agulhas foi feita de maneira adequada? Se as respostas foram sim, mantenha. Tá? Mantenha. A acupuntura não faz milagre. Claro que ela promove resultados muito legais, muito interessantes, promove uma melhora, às vezes, espantosa nos pacientes, mas não é milagre. Tem gente que responde muito rápido, tem gente que não. Então é importante a gente avaliar isso. E por que é importante a gente seguir tantas diretrizes para trabalhar? Porque vamos supor que o paciente não melhorou. Foi por ineficiência do profissional ou foi porque a acupuntura ali foi ineficaz mesmo? Ou seja, a gente esbarrou numa limitação da técnica ou uma limitação do profissional? Se você não sabe responder isso ao final do tratamento, você vai estar com uma angústia muito grande para carregar. Se você sabe responder isso, não, eu fiz aquilo que é o que há de mais eficiente na acupuntura, é as diretrizes internacionais, etc, 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 você vai dormir tranquilo. Tá? Você vai dormir tranquilo. Tá bom? Bom, se eu tenho dúvidas nesses aspectos, principalmente nas recomendações e restrições, tem que estudar Yanshan. Se eu tenho dúvida nos objetivos do tratamento, é importante eu estudar mais livros de casos clínicos, estudar artigos científicos para ver até onde a acupuntura consegue auxiliar os pacientes. Além disso, parte de sugestão de tratamento também já é algo padronizado. Se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo só falando sobre como elaborar o ciclo de tratamento do paciente, tá bom? Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu curtir aí. Se você achou bem interessante, gostaria de ter mais vídeos, se inscreve neste canal, porque não toda semana, mas pelo menos uma vez a cada 15 dias eu tenho certeza que tem vídeo, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê numa próxima vez. Tchau, tchau.